Hoje estudaremos acerca de uma grande pergunta. Pode ser a sua, assim como um dia foi a minha. A pergunta que nós estudaremos é esta: quem é o Pai e quem é o Filho? Eis a pergunta. E hoje nós perguntaremos para a Bíblia e ela nos responderá. Vamos examinar e perguntar para a Bíblia. Para ser bem breve neste estudo, eu separei aqui 2 livros bíblicos a respeito do Pai, aqui 1 aos Coríntios e o Evangelho segundo João, e também a respeito do Filho, 2 livros bíblicos, aos Colossenses e aos Hebreus. Sobre este tema de quem é o Pai ou quem é o Filho, tem outros livros, capítulos e versículos que falam acerca de quem é o Pai ou de quem é o Filho. Mas como o ambiente aqui ele é bem pequeno, eu separei 2, que fala a respeito do Pai e do Filho. Aqui, a primeira pergunta, primeira parte da pergunta: quem é o Pai? Nós vamos estar abrindo primeiro aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 5 e o 6, para que a gente venha ter um entendimento acerca do Pai. Quem é o Pai? Como que é este Pai? 1 aos Coríntios, capítulo 8, e o versículo 4 aqui, E é muito importante você também, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia, e examinar. É muito importante você ler para que você confira que realmente está escrito. Para você, se há um confronto dentro do seu ser, dentro do seu entendimento, você venha ver que realmente está escrito. Amém? Então aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 5 e o 6. O 4 diz assim, assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E, preste muita atenção. E que não há outro Deus senão um só. Não há outro Deus senão um. Então, vamos ver mais abaixo, o versículo 5. O 5 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chame deuses, alguns que se chame deuses, plural, então quer dizer que há muitos seres envolvidos, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então,
amados irmãos, aqui, ó, o 5, ele chama atenção, né? E muitos, né? Alguns que se chama deuses, no sentido plural. Mas aqui no 4, ele está, né, no singular, Deus. Não há outro Deus, não tem outro dividindo esse mesmo espaço. Como o entendimento de muitas pessoas. Onde que há uma complexidade pelo fato das pessoas ler e em determinadas passagens dá um certo entendimento que há uma outra pessoa do outro lado, ou um outro ser, sendo que a Bíblia não mostra um Deus dividido. Ele é indivisível, ele é único e soberano. Então, aqui no 6, vai deixar bem claro quem é esse Deus. Aqui, ó, não há outro Deus, tá? Então, o 6 aqui, ó, vai deixar bem claro, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, aqui, ó, este que fala aqui, ó, não há outro Deus, já vem aqui embaixo. Há um só Deus, o Pai. Quando você vai lendo aí, né, de quem é tudo e para quem nós vivemos, você não vê na sequência, olha, há um só Deus, o Pai, o Filho ou um terceiro ser, né? Você vê só aqui, ó, há um só Deus, o Pai. Então não tem espaço para outro. Então você percebe que aí há um Deus absoluto. Por isso que aqui, ó, onde que foi feita a pergunta, você vai entender o porquê do Filho e o porquê do Pai, e quem é o Pai e quem é o Filho. O Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 e o 24, vai nos esclarecer mais ainda a respeito do Pai. Vamos para lá? Aqui, ó, vamos abrir em João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, ó, procura as tais que assim o adoram. Ó, então aqui, ó, adorarão o Pai em espírito, em verdade. Por que em espírito? No 24 vai dizer o porquê. O 24, Deus é espírito. Então, esse que fala aqui, ó, não há outro Deus. E aqui mais embaixo, ó, 1 aos Coríntios. E esse único Deus aqui fala bem claramente, confirmando, ó, há um só Deus, o Pai. Então você vai ver que não é o Filho, ele deixa bem claro que é o Pai. Moisés, e o Filho? O Filho não é Deus? Irmãos, vamos ver depois, nos próximos livros, para você entender esta grande questão. Tá? Então, Deus, ele é um só, não há outro.
há um só Deus, o Pai. E esse Deus aqui, ó, fala que ele é Espírito. Então, a gente já podemos responder ali, ó, bem claro, que não há outro Deus, amém? E que esse Deus, que é um só, ele é o Pai. E esse Deus, ele é Espírito. Não se esqueça, isso é muito importante. Ó. Então vamos escrever aqui, ó. Espírito. Olha só que maravilha. Espírito. Olha só como que a Bíblia nos responde, irmãos. Então, nós entendemos que dentro desses livros deixa bem claro que esse um Deus, ele é Espírito e há um só Deus, que é o próprio Pai. Agora a gente vamos para a parte B da pergunta. E quem é o Filho? Quem é o Filho? Aqui, ó, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o 14 e o 15. Aos Colossenses, vamos aqui, para nós ganharmos tempo. Tempo é uma grande bênção desse Deus que criou todas as coisas. Aqui, ó, aos Colossenses, capítulo 1, tá? Acompanhe comigo aí, examinando as escrituras, tá? E o 13, o 14 e o 15. Ó. Vamos pegar aqui a parte do 12, para nós entendermos melhor. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, antes aqui, eu estou lendo aqui o 12 para que a gente venha entender. Amém?